Boa noite a todos. Mais uma vez, estou aqui para o comentário do Evangelho. Meu nome é Isbaida e peço aos benfeitores espirituais para que nos auxiliem na condução desse comentário. Meus queridos, o capítulo escolhido do Evangelho segundo o Espiritismo é o 19, Parábola da Figueira Seca. O item 8, vamos à leitura de um pequeno trecho, tá bem? Quando saíram de Betânia, ele teve fome e, vendo de longe uma figueira, foi ver se encontraria algum fruto. E, aproximando-se, só encontrou folhas, pois não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: ninguém coma de ti fruto algum. E os discípulos ouviram. No dia seguinte, passando pela figueira, viram que ela secara até a raiz. E Pedro, lembrando-se da fala de Jesus, disse-lhe: Mestre, vê como ficou a figueira que amaldiçoastes. Jesus, tomando a palavra, disse-lhes: Tende fé em Deus. Em verdade vos digo que aquele que disser a esta montanha: levanta-te e lança-te no mar, sem hesitar em seu coração, mas crendo firmemente que tudo o que tiver dito acontecerá, assim verá acontecer. Está no livro de Marcos, o capítulo é o 11, os versículos 12 a 14, de 20 a 23, meus amigos. A gente vê aí que as palavras de Jesus são bastante contundentes e diretas, não é? E muitos sentem dificuldades em entender esse comportamento dele. Alguns até se decepcionam, porque Jesus amaldiçoa e seca uma figueira, porque ela não tinha frutos. E isso numa época em que ela não deveria frutificar. Muitos pensam que Jesus se irritou porque tinha fome e não encontrou figos para comer. Nós temos que ver, meus amigos, que Jesus acompanhava a cultura da sua época e não ensinava somente por palavras, também ensinava por meio da ação. E toda a sua ação tinha um significado profundo. Ele aproveitou cada minuto passado aqui, cada situação, para ensinar, alertar, direcionar aquele povo ao caminho do bem. E sua mensagem é válida para qualquer época da humanidade. Futuro do espírito em evolução. Há uma profunda lição espiritual nisso tudo. Mas para isso nós temos que conhecer um pouco da cultura da época, do Oriente. A linguagem deles era muito simbólica. Eles utilizavam muita comparação. Por exemplo, a pomba significava a pureza, a serpente o perigo, Deus era comparado ao senhor da vinha. Na cultura deles, isso era muito natural. Inclusive, Kardec nos alerta, no capítulo 23 do Evangelho, que se a gente não leva em conta o meio em que Jesus viveu, corre o risco de não entender ou interpretar de forma errada suas palavras. Essas traduções também implicam uma série de imprevistos, né? Para poder você entender realmente na íntegra, né, a mensagem. O mundo dos hebreus era muito diferente do nosso e foi o meio onde Jesus viveu. Então, os profetas e alguns rabinos utilizavam essa forma de se comunicar. Já falei até em outro comentário aqui. Então, eles se comunicavam ensinando com uma espécie de encenação, uma mímica que devia ser interpretada. O Antigo Testamento, meus amigos, está cheio desses exemplos. Olha, no livro de Jeremias, o profeta pega uma Bíblia, quebra ela em pedacinhos em praça pública e fica pisoteando os pedacinhos. E fala depois ao povo, como advertência, que ele tinha se desgarrado das leis de Deus, utilizando a religião para usufruto próprio, para a idolatria, e sofreriam muito se não retornassem à lei de Deus. Nesse caso, o profeta usou a Bíblia, olha a comparação, para representar Israel. Tem também no Novo Testamento uma passagem onde o apóstolo Paulo estava indo para Jerusalém, não é? Quando um profeta chamado Ágabo fica na frente dele, amarra os pés e as mãos com o cinto e cai no chão, rolando.
Depois se recompõe e aponta para Paulo, que entendeu que seria preso em Jerusalém. E Paulo foi de fato preso. No caso da parábola da figueira seca, Jesus vai até a figueira, mas não era tempo de figo. Mas aquela figueira estava cheia de folhas, então já seria um sinal que haveria frutos. Não deveria ter folhas nessa época. Ou então aquela figueira era temporã. O que é isso? Ela produzia antes do tempo. Jesus diz que tem fome. Isso aí, minha gente, já é o início de um ensinamento. Ele tem fome da obra divina. Só que ele não encontrou os frutos que esperava. Quem deveria estar fazendo aquele trabalho, produzindo, não estava. A árvore, na cultura judaica, representava as individualidades e as coletividades. A figueira era o símbolo do povo, que recebeu a primeira revelação dada por intermédio de Moisés, temporã. Que revelação? A do Deus único e suas leis. Por isso os hebreus tinham se adiantado no conhecimento espiritual em relação a outros povos. A figueira e a videira representavam o povo hebreu. E todos esses conceitos já estavam escritos no Antigo Testamento por vários profetas, em várias épocas. Jesus também falou, recordam que se reconheceria a árvore pelos frutos. Não se colhem bons frutos de árvores más, nem maus frutos de árvores boas. Então a árvore foi utilizada por Jesus como símbolo de cada um de nós e de um povo. A fome dele, meus amigos, era de resultado espiritual, mas aquela árvore não estava produzindo, ou seja, a humanidade necessitava do alimento espiritual, mas quem ficou de dar não estava realizando a sua missão. A nação de Israel era aquela figueira. Se não, vejamos, no livro profético de Oséias, o que está escrito? Ele diz aqui: achei Israel como uvas no deserto, e a vossos pais como fruto temporão da figueira. Vejam só, não é? Então, a figueira temporã é o símbolo de Israel. E pela revelação recebida, era para ter frutos. Já no livro de Jeremias, está escrito, diz que o Senhor ia vir e conferir o resultado da colheita. Fala assim: não há uvas nas videiras, nem frutos nas figueiras, suas folhas estão secas. Olha outra alusão. Alusão não, direto. Olha o livro de Miqueias. E os demais, né? Escritos centenas de anos antes de Jesus. O que ele diz, o de Miqueias? Não há uvas para comer e nem o fruto temporão da figueira que minha alma deseja. Minha gente. Então vemos que esses conceitos já eram conhecidos dos judeus há muito tempo. Israel recebeu uma missão e não cumpriu. Por isso essa missão lhe seria retirada com muito sofrimento. Ele foi aprisionado realmente, foi feito escravo. Israel se adiantou mais em conhecimento espiritual em relação aos outros povos, e deveria levar a missão do monoteísmo, da religiosidade, daquelas leis, né, do decálogo a outros povos. Mas eles se fecharam no seu orgulho racial, se desviando, se afastando da essência das leis de Deus, ficando só nas aparências. Aqueles sacerdotes, todos paramentados na prática de rituais, só se preocupavam com guerras, com idolatrias, com bens materiais, câmbio, dinheiro. Eram só folhas vistosas, com muito conhecimento, mas sem fruto, sem produzir nada, extorquindo e iludindo, enganando o povo. Como eu disse, isso tudo já estava nas profecias do Antigo Testamento. E Jesus aproveitou a ocasião para lembrar, constatando a profecia. Aliás, gente, ele fez isso durante toda a sua passagem aqui, constatando as profecias do Antigo Testamento, as Escrituras, até na hora que desencarnou na crucificação. Nessa hora ele disse, isso é muito conhecido: meu Deus, por que me abandonaste? Na verdade, Jesus citou um trecho do Salmo 22, versículo 1, que começa exatamente assim. Podem pesquisar. Esse salmo foi uma visão profética do médio do rei Davi.
O Davi era médium, né? Ele teve essa visão profética da crucificação. E está lá no Antigo Testamento. Esse salmo, gente, é conhecido pelo povo hebreu como o salmo do servo fiel ou do justo sofredor. Vejam bem, 900 anos, quase um milênio antes de Jesus. Faz parte da tradição hebraica. É um lamento na visão poética do rei Davi. Um lamento daquela pessoa justa, honesta, sem nenhuma mancha, que se oferece em sacrifício e os hebreus tinham essa tradição, não é? Acreditavam que o Messias seria o servo sofredor, que seria sacrificado. Eles acreditavam nisso. Então, esse Messias ia levar toda a carga de ódio e de sofrimento da humanidade. Era assim que eles pensavam. E só assim o reino de Deus se implantaria na terra. Davi, com a sua mediunidade, previu o futuro. Jesus veio implantar o reino da fraternidade. No momento em que Jesus, na cruz, aparentemente derrotado, pronuncia o início desse salmo, ele deixa uma constatação maravilhosa, confirmava a profecia de que começava realmente a se instaurar o reino de Deus na terra, como estava escrito, com as revelações que ele, Jesus, trouxe. Muita gente desconhece e se equivoca com as palavras de Jesus, pensando que ele está se sentindo abandonado pelo Pai. Emmanuel nos diz no livro O Consolador que os profetas do Antigo Testamento foram inspirados diretamente por Jesus, porque só ele conhecia muito bem os caminhos do futuro daquele povo rebelde. Opa, nós, né? Jesus sabia o que ia acontecer. A religiosidade daquela época, meus amigos, estava focada no templo, em ritualismo, em sacrifício, em trocas, puro comércio. Foi por isso que Jesus foi tão enérgico. Um dos equívocos mais graves que podemos cometer é usar Deus como comércio, com interesse pessoal, como forma de domínio, escravizar consciências em nome de Deus. Os judeus não se transformaram, só tinham aparências, como a figueira temporã que não frutificou. Receberam investimentos para frutificar e falharam. Foi o que aconteceu e continua acontecendo entre nós. Já pararam para pensar em quanto investimento foi feito em cada um de nós? O Evangelho nos diz que o que falta na maioria das vezes, nesse Evangelho, é a verdadeira fé, porque ela toca, ela trabalha o nosso coração e é capaz de transportar montanhas. Passamos a ver o outro e suas necessidades. Há pessoas que só têm a aparência do bem, mas não fazem o bem. Só possuem aquelas folhas vistosas daquela figueira, que enganam, mas nenhum fruto. Muitos têm a palavra fácil, aquela fluência, são excelentes oradores, mas se perdem nas ilusões do ego, esquecendo que o alimento espiritual deve vir acompanhado do exemplo. A aparência, a imagem ainda é muito importante para nós, e muitos só têm isso, a superfície, o verniz social. Mas o que importa, como nos diz o Mestre Jesus, são os frutos, são os nossos sentimentos, que mostram a nossa condição espiritual, porque eles irradiam a nossa volta, nos identificam. É o sentimento que dirige o nosso pensamento e, em consequência, as nossas atitudes, construindo ou destruindo, determinando o nosso futuro. Não é o intelecto, não é o nosso grau de conhecimento que vai definir a nossa posição espiritual, e sim o progresso moral com a ação no bem. A mensagem, meus amigos, diz respeito a nós, repito, individualmente e também coletivamente. Todos aqueles voluntariamente inúteis, seja por teimosia, ou orgulho, ou indiferença, tendo condições de ajudar o próximo, responderão por sua omissão. Todas as doutrinas, essas filosofias religiosas, que não gerarem frutos para a humanidade, estão condenadas a secar, serão reduzidas a nada, nos diz o Evangelho. Com relação a essa passagem de Jesus, o que Kardec nos diz, né? Quantas teorias sociais são figueiras cheias de folhas, gerando frutos venenosos?
Quantas pessoas são brilhantes no verbo e destilam veneno nas mentes invigilantes. Meus amigos, as folhas da figueira representam o conhecimento intelectual. E os frutos, esses sim, esses representam o progresso moral. E nem sempre o primeiro vem acompanhado do segundo. Está ali no Livro dos Espíritos, questão 780. Kardec pergunta aos espíritos se o progresso moral acompanha sempre o intelectual. E a resposta deles é que ele vem, vai ter que vir, vem depois, e pode demorar muito. E os espíritos ainda nos informam, gente, que quanto mais o homem conhece, maior a sua capacidade de avaliação, de separar o certo do errado nas suas escolhas. Portanto, mais responsabilidade por seus atos. O conhecimento que não leva à transformação do indivíduo não significa elevação, não. As regiões espirituais inferiores estão apinhadas de sumidades intelectuais, altas inteligências, repletas de conhecimento, que usaram e continuam usando essa inteligência para o mal. São os grandes inventores de instrumentos de sofrimento aqui no plano material, bombas atômicas, bombas químicas, câmaras de gás, etc. O conhecimento tem que gerar os frutos, mas os frutos certos. E que frutos seriam esses? As virtudes, para agir, construir e não destruir. O precioso trio que a doutrina espírita prega, que eu apelidei carinhosamente de BIP, benevolência, indulgência e perdão, um alarmezinho ali, lembrando a benevolência, a necessidade da indulgência e do perdão. Isso tudo se resume na caridade. Muitas vezes o espírito fica estagnado por séculos, chegando a milênios. Israel mesmo ficou estagnada por séculos, presa na dureza do coração, só no conhecimento intelectual, explorando os humildes. E aí vem os processos dolorosos, necessários para despertar o espírito daquele topor, responder pelos seus atos. A mestra dor entra em ação, e a figueira é seca até a raiz. Vai ter outra oportunidade? Sim, vai ter que continuar evoluindo, não é? Vai ter que ser reconduzida a sua rota, vai ter que ter a capacidade de se reconduzir, porque oportunidades são dadas, mas com as consequências do mal praticado, ou seja, o sofrimento. E nós, com essa nossa vista curta, né, costumamos responsabilizar Deus pelos sofrimentos. Ah, por que eu sofro tanto? É bom nem saber. Foi essa a mensagem do Mestre Jesus. Muitas vezes nós nos enganamos, gente, na expectativa de que o conhecimento esteja alinhado com o progresso moral. Querem ver? Temos uma experiência, basta essa experiência, que eu vou falar para vocês aqui para o entendimento, sofrida pelo apóstolo Paulo, com relação aos enganos que as aparências proporcionam. Ele era muito culto, né? Foi criado no meio de filósofos, tinha um enorme desejo, um sonho que ele tinha de divulgar a boa nova no berço da cultura, que era Atenas. E aí ele vai para lá, e no célebre Areópago, o que era o Areópago? Era o Supremo Tribunal de Justiça de Atenas, onde eram discutidos assuntos religiosos, políticos e científicos, frequentado pela dita nata da intelectualidade. E lá ele expõe as mensagens do Cristo e sua certeza na vida espiritual. Paulo era muito inteligente e muito culto, então mostrando com lucidez e com coerência os paralelos entre a filosofia e a fé cristã. A filosofia segundo a visão materialista do mundo e as tradições humanas idólatras, e não segundo as verdades espirituais expostas pelo Mestre Jesus. Diante daquele lugar rodeado de estátuas, né, os mais variados deuses, Paulo queria mostrar a realidade do Deus único e uma nova forma, gente, de se relacionar com ele. Chamaram ele de pregador de divindades estrangeiras, desprezaram as suas informações, mas mesmo assim ele conseguiu plantar, deixou a sementinha do evangelho plantada em quase todas as cidades, menos em uma, Atenas, a cidade dos homens mais sábios do mundo. E aí se pergunta, o que adianta o brilho da inteligência se o coração está no escuro? Eles eram a imagem da própria figueira seca, cheios de folhas vistosas, mas só folhas.
Essa foi uma das maiores decepções de Paulo. No nosso mundo de provas e expiações, onde o orgulho e o egoísmo imperam, é comum ter aqueles que as virtudes para eles são como algo infantil, para os fracos, esse negócio de caridade. Outros, como aqueles judeus orgulhosos da sua raça, né, se sentem superior, são presos às ilusões do dogmas, os fanáticos por uma visão religiosa que consideram intocável. Se recusam à renovação e a compreender a realidade espiritual, abrir mentes e o coração. Suas mentes precisavam ser abertas e o coração. Muitos acreditam ter avançado muito, mas não saíram do lugar. Acham a humildade um retrocesso, uma degradação. Eu não vou fazer isso, não é? Cultuam o orgulho, a soberba, o amor próprio desequilibrado. Seguem só o raciocínio, sem um envolvimento do sentimento. E as verdades de Jesus só serão sentidas, internalizadas, se abrirmos as portas do coração, do sentimento, da empatia. Por isso a necessidade de secar a figueira, dar uma balançada para o espírito acordar. Aqui mesmo, nesse plano, pode se perder um cargo, uma condição financeira, um bem material, um afeto. São tantos os mecanismos divinos e que aos nossos olhos parecem uma desgraça, mas tem a finalidade de um bem, na tentativa de nos reconduzir ao caminho certo. A morte, os processos dolorosos, tudo tem uma motivação, porque tudo aquilo que para, seca, morre e precisa de renovação. Quem nos dá a vida, meus amigos, a força e nos alimenta é Deus. Quando nos afastamos dele, deixamos de nos alimentar, de sermos sustentados, enfraquecemos. E a sua misericórdia é tão grande que um processo doloroso vem e nos reconduz a ele. Essa passagem, gente, mostra a pedagogia de um grande mestre que, através de uma simbologia e em pouco tempo, nos dá um grande ensinamento, mostrando as leis divinas, como elas se processam e as suas consequências nos desvios do homem e das coletividades. Que nós possamos refletir sobre o que nós temos feito com o conhecimento que adquirimos e as condições que cada um recebeu na sua vida. Temos frutificado? Conhecemos o Evangelho, já temos as folhas, mas e os frutos? Meus amigos, o valor do trabalho no bem é inestimável. Ele gera os frutos da solidariedade universal, uma mão ajudando a outra. A bondade divina multiplica o bem que fazemos. André Luiz já fala várias vezes, ninguém pode prever o resultado da ação no bem. Falava com conhecimento de causa. Ele sabia muito bem, porque ele teve a intercessão de uma prece como agradecimento por uma consulta gratuita que ele fez como médico enquanto reencarnado. E foi o suficiente para retirá-lo do umbral onde se encontrava em grande sofrimento. Uma semente tão pequenina, mas tão poderosa. Estamos tendo oportunidades, meus amigos, o tempo todo de ajudar, de oferecer nossos frutos. Por quê? Um sorriso, um ouvido, uma palavra, uma oração, sempre podemos dar. Não é só material, não. E mesmo que as nossas ações no bem não encontrem eco nos corações, façamos a nossa parte. No mundo, em todas as épocas, sempre vemos figueiras florindo e distribuindo seus frutos do bem. E finalizando, meus amigos, esse evangelho, eu não poderia deixar de lembrar de duas dessas figueiras em especial e os exemplos maravilhosos que nos deixaram. O nosso amigo Erlon Pereira retornou à pátria espiritual hoje, um trabalhador voluntário da nossa Casa de Francisco, amoroso, humilde, dedicado e muito comprometido com a dor do próximo. Outra também, trabalhadora ativa da casa, cujos frutos, com seu sorriso fácil, sorriso largo, os braços acolhedores, foram fartamente doados do seu enorme coração a quem cruzasse seu caminho. E além, Cíntia Brasileiro partiu há poucos dias, deixando a saudade um legado de amor, dedicação e solidariedade.
sentiremos muito a falta deles, mas como espíritas entendemos que tinha chegado a hora de alçarem outros voos na caminhada do espírito imortal no retorno à casa do Pai. Mas sabemos que as suas estrelas brilharão onde estiverem e continuarão brilhando sempre nos nossos corações. A eles, em nome de todos os que fazem parte da nossa casa, nossas vibrações de amor e força, as nossas sinceras homenagens. Muito obrigado pela atenção, paz e bem a todos.